você é fã de vintage, assim como eu, com certeza você deve ser apaixonado pelos cartãozinhos de Valentine's Day, que foram um enorme sucesso nos anos de 1900 e no início do século XX. Mas afinal de contas, quem era o Valentim que aparecia em todos os cartões? E por que o seu nome e sua história deu origem ao Dia dos Namorados? Outra grande dúvida é por que aqui no Brasil a gente comemora o Dia dos Namorados diferente do resto do mundo. Bom, essa dúvida eu vou tirar para vocês lá no final do vídeo. Antes eu vou contar a história do Valentim. Agora preste bem atenção nessa história porque ela é surpreendente. São Valentim foi um bispo que existiu no Império Romano, isso lá no século III. E aqueles eram tempos de muitas guerras. Ou seja, o exército estava precisando de muita gente para se alistar, mas não era todo mundo que estava querendo ir não. E o imperador Cláudio II, ele tinha uma tese, mas era uma tese absurda. O Cláudio acreditava, na verdade ele tinha certeza, que os soldados solteiros eram melhores combatentes no exército do que os soldados que estavam namorando ou eram casados. Foi então que o imperador decretou que era proibido que os soldados se casassem durante a guerra. Já o bispo Valentim, ele não concordava com essa lei de jeito nenhum, ele não queria saber. Ele continuou abençoando e realizando casamentos de soldados, mas só que agora de forma clandestina. Até que um dia, o imperador Cláudio acabou descobrindo da falcatrua do bispo e não teve jeito. Ele foi preso e pior do que isso, ele também foi condenado à morte. Olha só que fim terrível. E aí que começa a história dos cartões para o Valentim. Durante esse tempo que o bispo esteve preso, muitas pessoas mandavam cartões para ele dizendo o quanto elas admiravam e quanto elas ainda acreditavam no amor, né? Porque ele era uma pessoa que acreditava no amor, que as pessoas estavam extremamente gratas a ele. E foi no meio dessa história toda das pessoas ficarem mandando cartas para ele que uma menina acabou se apaixonando pelo bispo e ela era filha de um carcereiro, gente, pelo amor de Deus. E olha a história, ela acabou se apaixonando pelo bispo, mandava cartas para ele e ele também se apaixonou por ela. E dizem até que a menina era cega, mas não sei bem se essa história é verdade, mas o que conta é o seguinte, que um pouco antes dele ser executado, ele deixou uma cartinha de despedida em que ele deixava escrito de seu Valentim que o carcereiro ia entregar para sua filha. E no dia 14 de fevereiro, o bispo Valentim foi executado, ele foi decapitado. E a partir daí que as pessoas começaram a comemorar nesse mesmo dia o Dia dos Namorados em boa parte do mundo. Isso na América do Norte, na Europa, na África, na Ásia, na América do Sul, menos aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil a gente tem outro santo que é o Santo Antônio, o santo casamenteiro, então a gente comemora no dia 12 de junho, para não ter essa confusão de santos, então a gente comemora diferente de boa parte do mundo. Bom, ali no final dos anos de 1800, quando a gráfica se tornou uma coisa mais em conta, eram vendidos centenas de cartões no dia 14 de fevereiro. E quem diria que era por causa dessa história dramática que deu origem ao Dia dos Namorados e a referência do nome Valentim nos cartãozinhos de Valentine's Day. E os anos com os cartões mais criativos, com certeza foi aí entre os anos 20 até os anos 50, que eles criavam tantos casais, que criavam casais até que eram objetos inanimados. Eram casais de tudo quanto é jeito. Por exemplo, o sal e a pimenta, a tinta e o pincel, os ovinhos, a abelha e o mel, e por aí vai. Bom, antes de terminar o vídeo, eu tenho uma surpresa para vocês. Lá no meu brechó, na minha lojinha, eu tô fazendo parceria mais uma vez com a loja que é minha enamorada, porque é a loja do meu namorado, em que a gente está fazendo camisetas com esse tema de Dia dos Namorados, de Valentine's Day,
com esse tema fofo, vintage. Então, se você comprar agora lá, que eu vou colocar hoje, que hoje é dia 12 de junho, né? Se você comprar hoje lá no meu brechó uma dessas camisetas, além de você ter desconto, se você falar que é meu inscrito do canal, eu também vou te enviar um cartãozinho de Valentine's Day. Um beijinho, gente, até a próxima e um ótimo e feliz Dia dos Namorados.